Fala, meus queridos capixabas! Está começando a terceira temporada do nosso Capixaba Cast. Eu sou Charles Souza, meu amigo Lucas Fonseca. Pois é, Charles, a tão esperada terceira temporada chegou com tudo, hein? Uma nova temporada, um novo formato, novos convidados para evidenciar cada vez mais que existe muito orgulho capixaba ser evidenciado aqui, né, Charles? Bastante, ó. Muitos capixabas vão pisar aqui na nossa mesa de podcast nesse ano de 2024. E, para começar nosso primeiro episódio, nós recebemos aqui Loirine Zanon. Seja bem-vinda, Loirine. Nossa, que honra estar aqui, né? Nesse movimento de retorno, então, que maravilha. Abrindo a terceira temporada aí com a gente. A Loirine Zanon, que é terapeuta integrativa e complementar. E ela vai explicar pra gente várias situações aí das nossas ancestralidades, tem constelação familiar, tem muito assunto, reflexologia, né? Vamos falar também do seu RPG Diamond, né, que é um evento que você ministra, uma imersão. Enfim, tem muita coisa nesse episódio, hein, Lucas? É uma grande oportunidade a você que está acompanhando com a gente para aprender ainda mais sobre o tema que a Loirine vai trazer para a gente e entender que aqui no Espírito Santo existem pessoas que já podem ser protagonistas do Brasil, como você já é, Loirine. Muito bem-vinda, sinta-se em casa. Muito obrigado, né? É uma honra mesmo. Então, né, terapia complementar, o que é isso? Terapia integrativa, né? A gente fala muito sobre terapias e quando a gente fala de terapia que integra todas as áreas, né, todas as partes do nosso sistema. Então, quando a gente fala de terapia integrativa complementar, porque também complementa outras áreas, né? Então, a gente não exclui nada. Imagine que o nosso corpo, ele né, tem várias funções, várias questões, e aí nós somos emocionais, espirituais, energéticos. Então, a gente junta todas as ferramentas para poder ajustar o corpo como um todo, né? Então, imagine como se fosse um carro, a gente precisa de determinada ferramenta para consertar determinada questão. Então, quando a gente faz esse movimento de terapia complementar integrativa, é que não se exclui nada. É assim que funciona o terapeuta complementar integrativo. E dentro dessa terapia complementar, ela acaba pegando o indivíduo dentro da realidade, ele adaptando várias terapias, várias ferramentas. Explica um pouquinho como que funciona na prática essa terapia complementar. Eu vou falar como é que eu trabalho, né? Que fica mais fácil. Então, hoje eu trabalho na área de reflexologia, que é uma ferramenta milenar, né? E que eu olho para o indivíduo, então eu trabalho com a simbologia das doenças e a linguagem do corpo. O nosso corpo, ele traz uma informação, uma bagagem que é ativada lá na hora da fecundação, enfim. Então, esse paciente, cliente, quando ele chega para mim, ele tem uma visão de mundo dele. Mas quando eu olho para o corpo dele e para a estrutura, né, do pé, né, dele em si, o corpo está me dizendo a informação que ele traz ali, se é emocional, se é energética, se tem algum campo de interferência. Então, eu consigo fazer um diagnóstico olhando para a estrutura daquele paciente. Quando eu olho para o pé, por exemplo, a reflexologia, que é uma ferramenta autorreguladora, cada dedo do pé ele tem mais de 20 significados. Então, quando eu olho para o pé, eu sei como você pensa, como você age, trauma, ano de trauma. Então, vamos pensar assim. Eu consigo identificar que ele tem uma questão fisiológica, ele tem uma questão emocional, ele precisa ajustar um trauma. Aí eu vou usar as ferramentas que dentro da psicologia, da psicanálise, da própria reflexologia, que é autorreguladora, da acupuntura, um floral, um óleo essencial, enfim, né? Ou o tratamento que ele já venha, né, fazendo também, se ele já está usando algum medicamento, enfim. Então, a gente agrega e aí eu vou fazer esse movimento de ajuste de acordo com a demanda daquele cliente, daquele paciente, né? E Loirine, olha só que interessante. Você descobre que a pessoa tem traumas analisando, mas você descobre qual trauma é. Tem ferramentas para isso? Tem ferramentas para a gente descobrir. Quando a gente pega pela visão sistêmica, né? Lembra que eu falei que o nosso corpo ele traz toda a informação. Então, olha só. Na hora da fecundação, essa é a base para todo mundo que quiser entender um pouquinho mais, né, da sua história. A gente precisa entender que é ativada uma bagagem do papai e da mamãe que nós trazemos aí da ancestralidade, né, da origem ali do papai, da mamãe, e exatamente tudo que mamãe viveu ali durante a gravidez são os estímulos que o bebê recebe. Então, o feto ele não entende certo, errado, bom e mal. Mamãe está triste, tem uma bioquímica, ele recebe um estímulo. Mamãe está feliz, tem uma bioquímica, ele recebe outro estímulo. Esse estímulo
Nessa bioquímica vai formatar o corpo do bebê, a personalidade dele, a estrutura, se ele vai ser magro, se ele vai ser mais gordinho, se ele vai ser cheinho, se ele vai ter problema fisiológico, né? Toda aquela estrutura vai formatando ali como que ele vai reagindo, e aí que é a grande questão, é como nós reagimos ao estímulo do que acontece. Então vamos pensar assim, mamãe está grávida, papai é ausente, viaja, ou né, acontece alguma coisa, não está em casa, é alcoólatra. Qual o estímulo que a mamãe está recebendo ali? A mamãe está recebendo um estímulo de estar sozinha, de abandono, enfim. Isso vai formatar a estrutura do corpo. Quando eu olho para o pé e para a estrutura, eu já sei que nós temos um trauma de abandono, de sentimento de rejeição. E aí, com isso, não necessariamente eu preciso identificar a história. Eu preciso entender o que o corpo está me trazendo e com isso eu vou trabalhar. E aí eu vou usar as ferramentas para que isso aconteça. E a partir do formato ali, no caso do pé, já consegue consegue identificar. E aí eu vou perguntar também a história. Se a pessoa sabe, melhor ainda, a história, né? Ela vai me entregar. E aí o nascimento é o nosso maior trauma de vida, porque a gente está ali, né? E aí vem para o mundo uma ruptura. Então, se você nasceu por fórceps, se você nasceu parto cesárea, normal, tudo isso faz diferença na nossa vida. E aí o que é interessante? Exatamente tudo que acontece na nossa vida são eventos subsequentes desse programa que nós trazemos ali durante a fecundação e a bagagem que nós trazemos. Então, a partir disso, vocês vão ver a história, os relacionamentos, as amizades, o trabalho, tudo está identificado com o padrão de dor que a pessoa traz ali, do que ela ancorou, que ela processou ali naquele processo ali da gravidez mesmo. Então é muito fácil, a partir do momento que a gente consegue entender essa dinâmica, entender a estrutura que a pessoa traz. Então é fácil da gente entender o sistema também e ressignificar e ajustar. E é interessante a gente entender porque tem coisas que elas são tão enraizadas e tão profundas que por mais que você trabalhe isso, é um padrão que está no corpo. E aí quando eu falo da terapia integrativa, por quê? Às vezes os meus pacientes falam assim, meus clientes, né? Nossa, Lori, eu já trabalho isso há 10 anos, por que eu ainda tenho esse sentimento de abandono? Eu só me conecto com um homem que me trai, enfim, as histórias, né? As histórias, sempre lembre das histórias, né? Porque enquanto essa informação ela estiver impregnada no corpo, em forma de energia de alta intensidade, a mente capta essa informação e ela reproduz. Então, não é só entender a história, a gente precisa ajudar o corpo a soltar essa bagagem, a descristalizar essas memórias. Sair do padrão, né? Isso, então, e eu preciso da mesma intensidade de energia para reprogramar o corpo. Então, as terapias de alto impacto é onde que elas vão fazer esse movimento, né, de fazer essa ressignificação. E qual é o perfil das pessoas que mais te procuram hoje? Você vai falando o fato de ser complementar, esses termos que eu achei muito interessante, mas obviamente tem aquele comportamento ou uma necessidade que mais se apresenta nos seus clientes, pacientes. Qual é o que mais Então, eu vou falar para vocês assim, hoje eu sou terapeuta há 15 anos, né? A minha história de vida, depois eu até vou falar um pouquinho sobre a minha história de como que eu virei terapeuta. Lá atrás, as pessoas vinham assim, não tenho mais recurso, já procurei tudo, não sei o que fazer, me falaram de você, tem alguma coisa que você faz diferente. Hoje as pessoas têm mais consciência do que é as terapias complementares, né, integrativas. Então, o padrão é mais assim de pessoas assim que querem um desenvolvimento, que querem sair, que querem quebrar padrões, né? Aqueles padrões de escassez, de miserabilidade, de dor, de repetição mesmo, né? As maldições, como a gente falou de família, a gente falou disso, né? O que são essas maldições de família, né? Casei com um cara alcoólatra, meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, todas as mulheres do meu sistema foram traídas, né? Todas as mulheres do meu sistema têm problema com abortos ou doenças sistema mesmo. familiar. Isso, que vai de gerações e gerações. Então, lá no meu sistema, as pessoas desenvolvem câncer, porque a gente está falando de patologia, lembra que eu falei da simbologia das doenças? Isso. A emoção, 90% das nossas doenças, elas não são doenças, elas são um grito do corpo. Por conta dessa somatização de memória, de bagagem, de comportamento, de emoção, que está impregnado. A mente capta essa informação e ela vai reproduzir em forma de patologia. Então, se eu entendo o caminho da doença e a função que ela tem, eu vou me curar.
Então, a doença, ela não é uma coisa ruim, ela tem uma função na nossa vida, né? Então, seria isso. Achei interessante, né? Que ela falou da reflexologia, da constelação familiar, essas coisas que herdam essas doenças, tem a ver com constelação familiar também? Então, ou é outra área de terapia? A constelação familiar, a gente também trabalha questões patológicas, né? Doenças, porque também vem sistemicamente quando a gente está identificado. Mas também muito mais sobre comportamentos, repetições de padrões e dinâmicas ocultas, que são as sabotagens que nós fazemos na vida sem saber, por fidelidade ao sistema, por conta dessas coisas. Por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, trabalho duro para ter dinheiro, e por que eu não ganho dinheiro? Porque lá no meu sistema, dinheiro representa dor e sofrimento. Então, eu crio dinâmicas ocultas para não ter o resultado que eu desejo, por conta da fidelidade ao sistema. Isso vale para qualquer situação. Eu dei exemplo do dinheiro, mas pode ser relacionamento, saúde, enfim, né? É uma espécie de proteção oculta com base naquilo que lá no fundo eu acredito. Isso, porque aquilo é uma auto-verdade, né? O meu sistema sobreviveu a isso sem ter dinheiro. Ou o dinheiro, vamos pensar assim, causou morte, dor, sofrimento. Então, lá no meu inconsciente tá, dinheiro representa, a representatividade do dinheiro para mim é dor. Então, racionalmente, não, né? O que o dinheiro deveria representar, né? E aí, se eu tiver essas dinâmicas ocultas, porque sempre vai depender de cada um, a sua história não é a mesma de Lucas e não é a mesma minha, vai depender de cada um. E aí, se for uma dinâmica oculta, você vai sabotar e a ponto do corpo morrer, inclusive, para você não ter o resultado que você deseja. Uau, morte física mesmo? Física. Olha que perigo. Do lado positivo... Eu tô querendo morrer rico. Do lado positivo também, Lorine, por exemplo, assim, você explicou, a escassez vem desse padrão. Isso. E aquela pessoa que tem a compulsão por fazer dinheiro, ele tem uma habilidade gigante para fazer. Tem a ver com o significado que ele deu ao dinheiro. Eu nunca perguntei isso a alguém, é muito interessante para mim. Porque é sobre a ambiência que a gente vive. Isso, meu sistema, o dinheiro é uma coisa boa, eu lido bem com isso, não tem dor. Ó, vamos pensar assim, ó. No meu sistema, homem tudo é igual, homem é uma porcaria, pra que casar, não sei o quê. Todo casamento vai ser um problema, você concorda? Total. Se no meu sistema eu tenho uma visão de que um homem é um parceiro, é um jugo igual, eu vou ter um bom relacionamento. Se eu vi meu pai e minha mãe ter um bom relacionamento, meu avô e minha avó ter um bom relacionamento, está impregnado no campo e no sistema. Então, a ambiência que a gente traz, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tem pessoas que têm toque de Midas, onde encosta, transborda, né? Às vezes a pessoa não é para o financeiro, mas ela tem outras áreas. Então, o campo mórfico traz informação, nosso corpo físico traz informação e o nosso psique traz informação. E de acordo com a ambiência, o que a gente traz vai definir o que a gente faz. Agora, para qualquer uma das situações, se a gente for pensar no negativo, tem como ajustar? Tem como quebrar esses padrões e ressignificar isso. Aí que vem as técnicas, né? Aí vem as ferramentas, né? As ferramentas. Exatamente. Muito importante, passou super rápido. Já passou, aqui, meu né? Deus. Já passou aqui. E você está sentindo uma terapia? Estou sentindo assim. Estou numa sessão aqui agora. Mas não quero continuar aqui com você. E eu fiquei encantado com isso. E a intenção do Capixaba Cast é, de fato, trazer esses conteúdos para que você que esteja assistindo, além de assistir, compartilhar, comentar aqui quais são os padrões que você gostaria de romper, para que a Lorine consiga também te apoiar nisso, é trazer profissionais como você que faz um orgulho capixaba, né? Faz orgulhar ainda mais esse estado, isso é muito importante. Exatamente. E no segundo bloco a gente vai falar sobre o RPG Diamond, que é um sistema, uma imersão, né? Onde você aplica né, as técnicas para resolver o sistema de todo mundo aí. E pelo que eu fiquei sabendo, Charles, é intenso o negócio. É intenso, eu estou curioso e eu quero participar. Mas aí a gente vai passar as informações logo no segundo bloco. Confira aí quem são os nossos anunciantes, inclusive a sua marca, a sua empresa pode aparecer aqui no Capixaba Cast. Aproveite para deixar nos comentários quem que você gostaria que fosse o próximo convidado. Exatamente. Eu vou ainda além. O que você está achando desse assunto? Uau. Já ouviu falar sobre reflexologia, sobre constelação familiar? Comenta aqui nos comentários. É polpa de frutas, mochuara. É produto da terra do Espírito Santo, é gostoso demais. Polpa de fruta, diversos sabores, delicioso demais. Polpa de fruta é mochuara. É mochuara, é mochuara. Se liga no mascote, e aí, manchuchu? É mochuara. É polpa de frutas, diversos sabores.
Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast. Primeiro episódio da temporada começou daquele jeito, né, Lucas? E a gente começou com tudo, né? Nós falamos aqui que a gente está sentindo literalmente numa terapia. A gente não quer que acabe nunca esse episódio, porque realmente ele traz pra gente um conteúdo profundo e mostrando que é possível, sim, mudar os padrões. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Já dá vontade de contar os nossos problemas pessoais aqui pra ela no meio da entrevista, pra até servir de exemplo, quem sabe, né? Tem mais 2 pacientes aqui, né? Todo mundo precisa, né, de terapia, né, Loirine? Todo mundo. Enquanto a gente respirar nesse planeta, inclusive, nós precisamos fazer terapia Olha, para o nosso eu nunca autodesenvolvimento fiz. e crescimento. Misericórdia, Porque eu nunca o fiz, ambiente Lucas. e o meio nos afetam o tempo todo, né? E ativam essa bagagem que nós trazemos, na qual a gente já falou, né? Já vamos marcar. É muito profundo. Vamos lá, marcar a nossa. Exatamente. E eu sei que tem um pouco a ver com a sua história de vida, né? Não foi à toa que você virou terapeuta. Conta pra gente um pouco como que foi a sua história até você virar essa profissional renomada que você é no Espírito Santo e o Brasil hoje. É uma longa história, né? Mas vamos resumir aí rapidamente. Com 23 anos de idade, eu fui diagnosticada com algumas doenças autoimunes e ao todo foram 5 doenças que eu desenvolvi. Então, artrite reumatoide, tireoidite Hashimoto, endometriose, vitiligo e fibromialgia. Então, na época, inclusive o vitiligo foi uma das últimas, veio depois ainda desse diagnóstico. Nós estamos falando de 20 anos atrás, não se falava de doença autoimune, não se falava de alimentação, sobre a questão da correlação do intestino com as doenças autoimunes, então não tinha muito base conhecimento nisso, né? E aí os médicos nos quais eu fui na época, eu tive o diagnóstico de que se eu tivesse viva aos 30 anos, eu seria cadeirante, né? Então, pelo grau da doença e como que eu fui pela artrite reumatoide, eu fui definhando as mãos, enfim, teve vários processos. E foi muito desafiador receber esse diagnóstico com 23 anos de idade. E eu era totalmente racional, não entendia nem conhecia nenhum tipo de terapia, né? Totalmente no mundo convencional, na corrida dos ratos, trabalhar e pagar boleto e viver a vida, né? E foi um choque para mim nessa época. Eu sou do interior de Santa Catarina, uma cidade pequena, não tinha muito recurso. E aí eu fui em busca, né, de conhecimento e eu conheci uma pessoa que me apresentou a reflexologia, a reflexoterapia, que foi a minha primeira ferramenta. Nessa época eu já quase não caminhava mais, eu já estava num processo bem avançado, né, da doença. Isso. E aí foi quando eu entendi que tinha jeito para tudo aquilo. Então, junto com a medicina tradicional, mas que na verdade na época não me trouxe muito recurso pelo tempo que nós estávamos, a reflexologia ela me abriu um leque de possibilidade de entender essa bagagem que a gente traz, a ambiência que a gente vive, a significância que eu dei para toda a minha história de vida, e aí com isso eu fui buscar as terapias. E aí eu ia para São Paulo, que não tinha, né, na minha cidade isso, e eu conseguia ir uma vez por mês para São Paulo fazer o tratamento, e eu comecei a fazer a formação, e foi a minha primeira terapia, né, tanto de tratamento quanto na parte de estudo também, e que é meu carro-chefe hoje. E aí abriu a possibilidade para todas as ferramentas. Então, eu falo para vocês assim, eu nasci de novo. Esse diagnóstico, para mim, ele não foi a morte. Né? Então, eu falo de novo, a doença ela tem a sua função quando a gente entende que a gente pode olhar para a vida como tudo, né? Qual é a função e o que eu posso aprender com isso? E eu aprendi a aprender, porque eu entendia que nós já vínhamos com padrão e era aquilo para a vida toda, e eu era vítima do sistema e fui criada assim, meus pais e assim por diante. Entender que nós temos escolhas e aí fazer esse movimento, né, de nos conhecer, porque o caminho ele é reaprender, desaprender, desprogramar para reprogramar, é muito mais sobre reaprender, né? Então foi esse movimento e aí foi assim que eu conheci as terapias. E todas as ferramentas que eu trabalho hoje, elas vêm em função disso, né? Porque eu fui buscar formas de me curar. Então hoje eu já passei aí da cota, né, dos médicos, graças a Deus, já passei 10 anos aí, e eu tô aqui para dizer assim que, né, que esse é o meu ímpeto, né? É o meu desejo de trazer para as pessoas, transbordar na vida das pessoas aquilo que aconteceu comigo, porque alguém também fez esse movimento comigo, de dizer assim, tem jeito, Lori, né? E como eu me curei, como foi todo um aprendizado, por isso a profundidade de tudo isso, porque eu fui imergir mesmo nesse desenvolvimento, nesse autoconhecimento,
entender toda essa história e ressignificar essa história e poder hoje estar transbordando na vida de pessoas com isso, porque a gente consegue. Você Nós passou temos pelo escolhas. processo. Que incrível, Isso. que incrível. Foi assim. Então você tem todo o gabarito possível para poder ensinar e aplicar nas pessoas, porque você passou por isso. Passei pelo processo de quase morte, mais que uma vez, Uau. né? Então, Isso te dá muito autoridade, propriedade, e agora explica também a sua essência, né? Eu sempre falo que a gente tem que levar pessoas a caminhos que já percorremos. exatamente. Quando você ensina aquilo que você viveu, tem aquele papel da empatia, de você se colocar no lugar do seu paciente também, né? Então isso é muito bacana mesmo. Isso aí. Parabéns. Não é fácil, é desafiador, mas eu acho que a palavra-chave de tudo isso, para mim, que foi a libertação, eu acho que para todo mundo pode, né, ser um caminho, é de entender que não importa a história de vida que a gente traga e o ambiente que a gente viveu, é que nós temos escolha. E se a gente não consegue escolher, né, porque a gente está doente mesmo, Isso. mas se a gente tomar força, a gente consegue fazer a escolha de fazer a transformação. Então, não importa a história que a gente traga, nós temos escolha e nós podemos sim fazer diferente, né? Tem algum caso, assim, de algum paciente que você atendeu que marcou profundamente você? Claro que todos, né? Certamente, mas aquele que falou assim, Lucas, esse aqui, eu me senti cumprindo a missão, ali foi quando eu entendi o meu chamado, né? Essa pergunta vai ter muito a ver com o sentimento que você experimentou em alguma situação específica. Eu sou muito honrada de dizer que tenho todos os dias histórias, né? Como você me perguntou, Isso. todos os dias, né? Mas algumas específicas, né, da pessoa dizer assim, eu ia me suicidar, ou eu, né, não tinha mais perspectiva, a doença já tinha tomado proporções emocionais da pessoa também não ter recurso. Isso. Então tem várias histórias, né? Dinâmicas de separação mesmo, né? De família, enfim, de vícios. Então, assim, são infinitas histórias que eu tenho todos os dias. E, assim, o que é bacana de entender tudo isso, que eu não sou responsável. Eu sou só a ferramenta que conduz a pessoa pelo caminho que eu também já conheci e já passei. Então, eu não sou a loura milagreira, não existe isso, né? Até porque não é a ideia a gente estar vendendo corvo voando, não é sobre isso. É a gente entender que hoje eu dou o mecanismo do caminho que eu já percorri, né? Então, eu tenho a ferramenta e eu sou ali o caminho para ajudar essa pessoa a entender e dar essa força a ela, né? Resgatar ela de si mesmo. Muitas vezes esse é o movimento. E isso é tudo ciência, não é? Isso aí. Porque... tem embasamento de tudo, né? Científico. Lógico que sim. E por que eu pergunto, eu tô entrando nesse assunto? Porque é comum que a pessoa que não tem instrução confunda com algo relacionado à religiosidade. É muito legal você falar disso, porque para que a gente possa estar alinhado na vida, nós precisamos estar em 3 áreas: o físico, emocional e o espiritual. E aqui uma coisa que eu quero falar muito, porque hoje a Harvard já vem falando de inteligência espiritual, né? E isso não é religiosidade, isso não é religião. Nós temos uma essência e às vezes a gente não acessa essa essência, né? E aí conectar com nós mesmos, com o eu sou, quem sou eu, qual a minha função, o meu propósito, que eu estou aqui, é aquilo que eu já falei, é muito mais sobre nós mesmos e olhar para dentro. Todos os grandes mestres nos ensinaram isso. Jesus ensinou isso, Buda ensinou isso, Krishna ensinou isso. Então, olhe para dentro. Você pode ter irmão gêmeo, você pode ter, né, na mesma casa, mesmo sistema, mas é você, é a sua individualidade. Somos únicos, né? Igual a nossa mão, tem 5 dedos e nenhum é igual. Então, é a nossa essência. E esse caminho a gente consegue através da espiritualidade, que vai conectar com o nosso corpo, que é só... ou eu falo assim, um avatar, é só um mecanismo para a gente estar aqui hoje, né? E a nossa consciência que faz isso tudo rodar. Mas a base de tudo é a nossa espiritualidade. Que incrível. E é tido, inclusive, como a inteligência do século, né? A partir de 2020, a inteligência espiritual, ela se tornou a inteligência do século. E é muito importante falar sobre isso, que as pessoas possam reconhecer Exatamente. também. Se a gente pegar né, os ensinamentos milenares, todos eles trabalhavam inteligência espiritual, através de meditação, autodesenvolvimento, né? Se você pegar conhecimentos profundos, embasados, eles tinham isso. A medicina moderna veio e separou a mente do corpo e a espiritualidade. E aí você fez o quê? Você desconectou o ser de você mesmo, né? Então, não que nós não precisamos da medicina tradicional, gente, não é isso. Tudo tem o seu lugar, mas ela não está separada
do que é a nossa essência. Então, a gente precisa entender isso. Muito importante, muito importante. Uau! Agora eu quero fazer o RPG. Como que eu Fala pra faço? gente sobre esse evento que tá chegando aí, somente que nos próximos final de semana e já tem uma edição. Fala pra gente. O RPG, ele é uma junção de mais de 25 ferramentas, aonde eu vou fazer um movimento de ajudar o corpo a descristalizar todas essas memórias e essas bagagens que nós trazemos, né? Porque lembra que eu falei que é energia de alto impacto? Então, nós trazemos uma energia de alta intensidade. Se eu não tiver esse movimento, muitas vezes eu não consigo fazer isso em consultório, porque eu preciso daquele movimento, daquela egrégora, daquela energia. O corpo vai entrar em catarse e vai descristalizar essas bagagens. E aí a gente vai ressignificar, né, na parte, né, física, emocional, energética, vai ressignificar com novos padrões e um novo caminho para ser percorrido, né? Fala pra gente onde que acontece o evento, ou como que faz as pessoas participarem. Eles são um evento de 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado e domingo em Marechal Floriano, né? E vai acontecer agora 14, 15, 16 de junho. Próximo final de semana, gente, tá chegando. Esse episódio vai ao ar dia 13, ou seja, para quem tá assistindo aí, é amanhã. Exatamente, né? Isso. Mas aí, se a pessoa tiver assistido depois dessa turma, já tem previsão de outra? Nós temos a previsão para o próximo, que é em novembro. Eu faço uma média de 2 a 3 por ano. E a gente tem vagas limitadas e fila de espera. Então, tem que entrar em contato, porque não tem no Brasil essa ferramenta. Eu agrego várias ferramentas, como eu falei, né? E ele é muito profundo. Só que nós trabalhamos a parte de descristalizar, como eu falei, essas memórias, mas ele é muito voltado para a mente do sucesso e da abundância e da prosperidade. Então, disso que a gente precisa. Exatamente. O que é prosperidade para você? O que é prosperidade? Então, nós vamos falar desde um bom relacionamento, ajuste físico, emocional e também financeiro. Então, o Pix também, que Pix é benção. Ótimo! Parte, né, da prosperidade. Seus olhos brilharem já. Lógico, né? Porque a riqueza, ela teria que ser natural. O Criador nos fez próspero. Tudo que foge da riqueza está em desordem. Então, a riqueza, ela tem que ser natural. Pobreza é desordem no sistema, né? Então, se você tá pobre, tá errado. Já tá errado. Né? E a gente pensa pobre, vive pobre, porque a pobreza e a riqueza, ela é um estado de consciência, não uma condição. Tantas pessoas são ricas e são pobres, né? E pessoas pobres são ricas. Então, nós precisamos mudar aqui, ó, o mindset nosso para que a gente prospere e vibre, porque o dinheiro e a riqueza é uma frequência. Se nós não acessar essa frequência, você vai ser escasso em alguma área da sua vida. Que maravilha, E é essa gente. frequência que a gente vai acessar no Vamos RPG. acessar depois, no próximo a gente acabar, que a gente vai continuar aqui na sessão com ela. Por favor. Passou super rápido, né, Charles? Passou, mas eu ainda tenho uma dúvida. Dá tempo ainda, pessoal? Rapidinho. Se eu não quiser ir na imersão em grupo, eu consigo ter esse mesmo resultado indo no seu consultório? A gente consegue ter, não o mesmo resultado de impacto do imersão. Uma coisa é uma coisa, né? Isso. Mas a terapia, na parte de desenvolvimento, na parte de reprogramação, sim, através da reflexologia, a constelação e há outras ferramentas que eu uso também, que é incrível e que foi, né, como eu falei para vocês, tudo que eu trouxe. E aí eu tenho um espaço, né, aqui em Vila Velha, no shopping, posso falar? Pode falar. Shopping Praia para da localização Costa, pra gente aí. né? Então, quem quiser, a gente pode deixar o contato também para agendar. A gente indica muito a vocês que estão assistindo que procure a Heloíne. A gente está aqui nos bastidores, né, Charles? Vendo a sua verdade, seu trabalho, profissionalismo. E a intenção do Capixaba Cast é, de fato, trazer profissionais como a Heloíne, que traz muito além da bagagem vivencial, mas a estrutura para que você também possa. Então, entre em contato. Shopping Praia da Costa. Torre Sul. Né? Torre Sul, para vocês conhecerem lá o trabalho dela. E para agendar, qual que é o @? Instagram? @loirine.zanon. Pronto. Tudo minúsculo. Loirine.zanon. Já Tá aproveita e segue lá. anotado. Né? Loirine, para encerrar, um recado para esse pessoal que está te assistindo, que ficou até o final. Olha, recado é que todos nós temos escolha e só você pode fazer algo por você. Então, saia da caixinha e vem fazer uma coisa diferente para sua vida.
Aê, que maravilha, maravilha. A gente quer te agradecer muito, Lorinha. Eu que agradeço o carinho, a oportunidade, né, de estar trazendo esse conhecimento para as pessoas e transbordando em vidas, porque esse é o movimento, né? Eu transbordo aqui, nós transbordamos e vocês fazem o movimento de levar para as pessoas isso. Que sinergia boa. Eu falei sobre isso hoje numa live. O tema da live era do que você tá cheio, né? Para que possa transbordar na vida do outro. E esse foi o Capixaba Cast. Olha que maravilha, encerrando com tudo aqui o primeiro episódio da 3ª temporada, junto com Lorina Zanon, que você já conheceu um pouco mais do trabalho dela. Você que está acompanhando, compartilha, comenta aqui. Vamos propagar cada vez mais que o Orgulho Capixaba tem como missão evidenciar e conectar capixabas para que seja evidenciado no Brasil e no mundo. Isso aí, fique ligado nas nossas redes sociais, porque às quintas-feiras nós temos episódios aqui no nosso canal do YouTube e também lá no nosso Spotify. Estamos lá às quintas-feiras, 20 horas, você pode assistir, compartilhar, sugerir convidados aqui pra gente, inclusive ser um dos anunciantes, que você também é super convidado. Então a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Como a gente sempre fala, o show está apenas começando.